Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Então, vamos falar um pouquinho sobre o caso Edwin Cetré, porque essa novela ela ainda não terminou, mas dá pra dizer que agora também não é uma novela. Agora é um movimento que não depende mais do Atlético, ou seja, é uma situação que tá do lado do Cetré. Como eu falei pra vocês, o Atlético fez alguma proposta pelo Edwin Cetré depois do negócio ter melado, o jogador vindo para Curitiba, mas não. Mas isso significa que o Cetré e o staff do Cetré não tem mais interesse de botar o jogador no Atlético? Também não. E talvez esse seja o grande ponto que o torcedor do Atlético tem que entender agora. O Atlético busca reforços, o Atlético busca encontrar situações que façam sentido para a realidade financeira do clube. E o Atlético não é que ele tá esperando o Cetré pra ir atrás de outros nomes, outras tentativas. O Atlético tá indo atrás do Cetré pra... O Cetré tá vindo atrás do Atlético pra ver se o Atlético consegue aceitar de volta o Cetré. O Atlético, ele tá esperando todas as partes que envolvem o Cetré chegarem num consenso que vale mais a pena negociar um jogador por um valor muito menor do que o valor inicial, para aí sim o Atlético entender se vai dar seguimento ou não. Nesse momento, o Atlético está esperando o Cetré. Quem está mais interessado que o caso saia é o próprio Cetré, que, volto a dizer, sempre quis vir para o futebol brasileiro. Então, no final das contas, é muito importante a gente entender isso para fazer toda a leitura das informações que eu vou trazer agora. Existem dois clubes que têm os direitos do Cetré, né? Que é o caso do Independiente Medellín e é o caso do Estudiantes de La Plata. Basicamente, os dois têm ali 50% e é uma situação que você vai precisar do acordo dos dois para chegar no denominador comum da negociação do Cetré. Nesse momento, o Independiente Medellín, que era um clube que ia ganhar menos do que o Estudiantes nessa negociação, ele já está de acordo em relação à negociação com o Cetré. Tudo que o Independiente Medellín quer agora é que a negociação com o Cetré saia do papel. Eles vão ganhar um trocado ou pelo menos eles vão fazer ali um movimento que o trocado pode vir lá na frente. E aí você tem um Atlético querendo uma situação exatamente nesse sentido, que é, vou optar pelo Atlético caminhando numa negociação que não traga riscos nesse primeiro momento. Ou seja, um empréstimo com opção de compra no final das contas, caso o Cetré bata ali algumas metas, ou até mesmo com uma obrigatoriedade de compra. O que tá pegando ainda? O Cetré quer, o Independiente Medellín quer. O que não saiu do papel ainda é a situação do Estudiantes. Porque o Estudiantes, ele sim ia ganhar uma bolada maior. O Estudiantes está com uma questão financeira muito clara, mediante aos investidores da SAF que botaram alguns jogadores no clube. O Estudiantes está precisando fazer grana. Tanto que vende o Oscar Ciba, tanto que queria vender o Cetré tanto para Atlético quanto para um concorrente direto como o Boca Juniors. E o Estudiantes está batendo na tecla que é 60, 40 no máximo, ou seja, receber 60% inicialmente, 40% se o jogador não tiver nenhum problema físico em determinado período, para eles conseguirem esse dinheiro a curto prazo. Só que o Atlético, ele sabe que a questão do joelho do Cetré é um grande problema. Ou pode vir a ser um grande problema. Então você botar 60% da maior negociação da história do clube pro Atlético ainda é um contexto que gera uma série de receios. O Atlético não vai fazer isso. O que eu ouvi de uma fonte do clube é: se sair negócio, o Atlético só vai numa muito boa. E aí, eu acho que o clube tá certo. O clube tá se precavendo de uma situação que pode ser nociva. É fato. De uma situação que pode gerar um prejuízo gigantesco. Isso aí, tudo certo. Aí entra uma outra questão. O Atlético precisa
se reforçar, né, pessoal? O Atlético precisa se reforçar. Acho que ninguém tem dúvida de quanto o Atlético olha para as suas opções e cada vez vê alternativas mais cruas. Vê alternativas menos prontas ali para dar uma mudança no cenário do jogo. Eu não que ele seria reserva, mas ele pode jogar, por exemplo, o Julimar, que eu não faria, o Mendonça para o banco de reservas, e a gente ter uma alternativa mais experiente. Porque desde a saída do Luiz Fernando, eu acho que a gente perde essa alternativa do banco mais experiente, do banco mais inteligente também, porque a experiência traz uma capacidade de jogo muito grande. Então, no fim das contas, eu acredito que a gente tem toda a responsabilidade do mundo de trazer mais jogadores para o trabalho do Odair não ter a única saída os garotos da base. Eu acho que os garotos da base precisam ter um papel de destaque. Mas ter a única saída dos garotos da base, eu não sei. Eu tô um pouco frustrado porque eu não consigo descobrir nenhum outro nome que o Atlético tá em busca de trazer. Essa situação do C3, o clube tá esperando, pezinho levantado. Acho que, pelo menos em questão de negociata, o Atlético se colocou numa condição positiva, né? E agora, pra sair negócio não depende mais do Atlético, quem tem que se virar são eles. Quem tem que se virar é o lado de lá. Mas cada vez fica mais claro que não trouxe o C3, tudo bem, mas a gente precisa ir atrás de jogadores para dar uma encorpada legal nesse grupo. Trazer jogadores que dão uma encorpada muito boa nesse grupo. Tá? Enfim, falta 9, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o camisa 9, que não chegou, ou que pode ser o Renan. Falta zagueiro, falta um ponta mais experiente. E é aquilo que eu sempre falo pra vocês, faltar, na maioria das vezes vai faltar mesmo, tá? Faltar, na maioria das vezes você vai precisar de mais reforços e é assim que coisas acontecem. É assim que o cenário acontece. Mas eu acho que tá além, sabe? Eu acho que tá uma parada mais gritante, assim. Eu acho que tá uma situação muito óbvia que falta muito pro elenco da Atlético em determinados contextos. Dá pra fazer um bom trabalho com o grupo aí? É óbvio que dá. E acho que, querendo ou não, o Odair já vem fazendo um bom trabalho. Mas, assim, eu sinto que a gente tem responsabilidade de tentar reforçar o grupo da melhor maneira possível. Não tenho esse sentimento até agora. O C3, não, como eu falei, não muda de patamar. Mas o C3, pra mim, pelo menos preenche uma vaga que o Luciano deixou. Valeu, pessoal? Tamo junto, forte abraço. É nóis.